Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Dando continuidade aos nossos estudos, nós ainda vamos falar um pouco sobre a situação sociopolítica, a situação religiosa na terra de Jesus de Nazaré, berço das Sagradas Escrituras. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acompanhe os nossos vídeos. Se você já é inscrito, ajude a divulgar um pouco mais o conhecimento da Palavra de Deus e juntos vamos crescer na fé. Bem, amigos, então, continuando aqui os nossos estudos sobre a Palavra de Deus, hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do contexto histórico, para que a gente tenha uma compreensão melhor sobre tudo aquilo que cerca o nascimento das Sagradas Escrituras, principalmente na sua fase final, que é do Novo Testamento. Mas, para tanto, convidamos você a um momento de oração, pedindo que Deus nos ajude, nos auxilie com a sua graça, para que tudo saia conforme Ele deseja. Façamos tudo aquilo e somente o que Deus quiser. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Caros amigos, dando então um passo à frente no nosso estudo da Palavra de Deus, talvez você se pergunte por que toda essa introdução primeira, antes de entrarmos propriamente na leitura do texto sagrado. E gostaria de fazer uma analogia contigo para que a gente possa compreender um pouco melhor o porquê dessa necessária abordagem, antes até mesmo de abrirmos a Bíblia. Existe uma frase muito conhecida, muito comum quando nós estudamos as Sagradas Escrituras e que diz assim: antes do livro, a vida. Ou seja, a Bíblia, ela vai nascer, ela vai ser gerada. E assim como, por exemplo, como uma forma análoga, quando uma família ou um casal está para receber o seu filho ou sua filha, por exemplo, e durante esse processo, a primeira coisa que é feita é organizar o ambiente, fazer o que chamamos de berço, para que a criança, assim que nasce, ela possa ser colocada ali. Então, antes do nascimento, você tem uma ambientação. Com a Bíblia não é diferente. A Bíblia, ela vai sendo gestada e vai nascer, mas ela é recebida dentro de um ambiente, dentro de um contexto. E este contexto tem a sua dimensão política, social, econômica, religiosa. Tudo isso influencia na elaboração, na escrita das Sagradas Escrituras. Portanto, a Bíblia é uma resposta à história que nós estamos vivendo. Então, é de suma importância que alguma ideia nós tenhamos para que, quando olharmos o texto sagrado, nós possamos compreender o porquê daqueles comportamentos, daqueles valores e daquelas questões que nos são apresentadas. Portanto, hoje também vamos falar a respeito desses aspectos sociais, políticos, econômicos e religiosos dentro das sagradas que aparecem nas Sagradas Escrituras. A região, nós já sabemos, o berço da Bíblia, portanto, é a região onde nós conhecemos como Palestina. Como já dissemos aqui, ela vai adquirindo vários nomes ao longo do tempo: terra de Canaã, não é? Palestina, depois Judéia
e hoje nós a conhecemos como o Estado de Israel. Esta região, ela é muito ligada ao povo judeu, ela era dividida basicamente em 3 grandes regiões. A Judéia, onde a população mais se concentrava, na verdade, né? Os judeus vão se concentrar muito mais na região da Judéia, mas nós vamos ter também uma população interessante na Galileia, ao norte, onde você vai poder perceber, lendo os textos, que ela vai ser uma região muito importante, porque ali é onde Jesus vai exercer basicamente o seu ministério. Grande parte do seu ministério acontece na região da Galileia. E a região da Galileia, ela tem uma característica, ela é uma região um pouco mista, porque ali você tem a existência de judeus, mas também convivem nesta mesma região pagãos. Então é uma região, sob o ponto de vista até de quem mora na Judéia, é uma região um pouco desprezada. É como que uma região meio marginal, por conta exatamente desta convivência com os povos pagãos. Isso tudo, evidentemente, nós também já comentamos aqui anteriormente, decorre das várias invasões e dos vários domínios pelos quais essa região sofreu influência, não é? Desde os babilônios, dos assírios, babilônios e persas. Depois nós tivemos aí o povo grego, né, com Alexandre e depois os seus governadores, e nós estamos hoje falando do tempo romano, sob o Império Romano nesta região. Mas então, para que a gente possa compreender, basicamente a população, em termos de local, se concentrava nessas regiões: Judéia, Galileia, um pouco ali a Transjordânia, ou seja, além do Jordão. Mas nós temos também, já falamos também disso, do povo que vivia fora dos limites dessa região, a chamada diáspora. A diáspora, ou seja, judeu que vive fora dos limites aí da Judéia ou então da Palestina. Mas o que é interessante percebermos? Nesta região, onde Jesus vai evidentemente nascer e onde ele vai exercer o seu ministério, onde a Bíblia vai, por fim, ser, vamos dizer assim, formatada, usando um termo um pouco mais atual para a nossa compreensão, nós teremos importantes acenos em relação a isso. O que é interessante percebermos? Esta região, ela sofre a influência não só de culturas, com as culturas religiosas, mas também nós temos, evidentemente, a influência das culturas seculares, vamos dizer assim. Os impérios que passam a fazer domínio sobre aquela região trazem para lá sua cultura religiosa, também a sua cultura secular, ou seja, seus costumes, seus valores e a sua língua. Para termos uma ideia, para que a gente possa entender, 3 línguas acabam fazendo parte do cotidiano do povo que habita aquela região. Um deles é o aramaico. O aramaico, que é a língua que o judeu falava no seu dia a dia. Jesus, evidentemente, também falava este idioma, o aramaico, não é? E nós temos, então, juntamente com esse idioma ou esse dialeto, o hebraico. Você sabe que o hebraico é a língua, diríamos, oficial, até mesmo na escrita dos textos sagrados. Aliás, esse é um dos fatores que vai determinar, sob o ponto de vista dos judeus, a autenticidade ou a sacralidade dos escritos. Ou seja, é sagrado aquilo que é escrito na nossa língua mãe, ou seja, o hebraico. O aramaico era a língua que então se falava no dia a dia. E temos também, evidentemente, embora não seja muito predominante na região, era mais na região do Mediterrâneo, a língua grega. Mas o grego também era falado
na região de Jesus. Mas era o grego comum, o chamado grego comum ou o koiné. E onde nós percebemos isso dentro das Sagradas Escrituras? Se pegarmos o Evangelho de São João, nós vamos perceber que no episódio da sua crucifixão, quando Pilatos então decide pela morte de Jesus, ele manda escrever sobre a sua cruz. É Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, que vai inclusive ser questionado até pelo Sinédrio, não é? Quando eles vão até Pilatos e vão reclamar isso. Não diga que ele é o rei dos judeus, mas que ele se diz rei dos judeus. E Pilatos então vai responder: o que escrevi está escrito. E o Evangelho vai nos pontuar isso. E essas frases estavam escritas em latim, em grego e em hebraico. Ou seja, veja como a linguagem interfere e ela faz parte também das Sagradas Escrituras. Tanto que o Novo Testamento, na sua totalidade, ele vai ser escrito no idioma grego. Então a língua era essa que se falava na região de Jesus, ou na terra de Jesus. Além disso, nós temos aí as regiões importantes. Judéia vai se tornar uma região importante, não pelo seu aspecto talvez econômico, sob o ponto de vista das atividades econômicas que se desenvolviam, mas vai se tornar muito mais pelo seu aspecto religioso, porque é exatamente nessa região onde vai se estabelecer o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém. Isso é muito importante. Mas o que é que acontecia em termos de atividades? Grande parte das atividades desenvolvidas, então, nesta região, dividindo aí mais ou menos por classe, quem não pertencia à aristocracia, por exemplo, à classe sacerdotal, que, portanto, a partir daí gozava de uma certa garantia de status social e de riqueza, evidentemente, não é? E dos grandes proprietários de terra, nós passamos a ter nesta região a grande parte da população vivendo ou da pesca, ou da agricultura, da pecuária, do comércio, do serviço de artesanato, grandes artesãos, né? Ou seja, grande quantidade de artesãos, serviços manuais, onde eles praticamente exerciam então essa atividade de sobrevivência, não é? Interessante percebermos que o que caracteriza para nós essa questão da diferença de classes é que o povo muitas vezes ele será vítima exatamente dessas opressões e desigualdades, a começar sob o ponto de vista também religioso. Pegaríamos aí um texto interessante para analisarmos sob este ponto de vista. No Evangelho de São João, nós temos um texto interessante, onde isso fica bastante evidente. Lá no seu capítulo 7, quando vai falar da discussão que Jesus terá com uma determinada classe, principalmente a classe sacerdotal, ligada aí ao Sinédrio, não é? Que nós já vimos também em encontros passados e que nos deixa muito claro o que acontecia com a maioria do povo, principalmente aqueles que não tinham acesso, inclusive, ao conhecimento da lei. Por isso, na Judéia, embora seja uma região praticamente predominante desértica, ela vai exercer um papel importante sob o ponto de vista religioso, porque ali estará o Templo de Jerusalém. A Galileia, como é uma região mais fértil, você vai ter a agricultura, terá o desenvolvimento da pesca, e se você há de se recordar, nos evangelhos, quando Jesus vai chamar os seus discípulos, comumente eles estão à beira do chamado Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades, pescando, porque essa era a profissão deles, não é?
Então, aí um relato que nos mostra já essa evidência. Mas, para olharmos agora também sobre esse aspecto, o que estava também acontecendo sob o ponto de vista social, não é? E até religioso, esse texto de João nos ajuda a entender um pouco essa diferenciação. Lá então no capítulo 7, versículo 14, nós vamos ler esse texto e nós vamos poder então entender um pouco mais o que está por trás do que o texto sagrado nos fala. Alguns entre a multidão, ouvindo estas palavras, ou seja, palavras a respeito de Jesus, eles diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: este é o Cristo. Mas alguns diziam: porventura, pode o Cristo vir da Galileia? Veja, pode o Cristo vir da Galileia? Porque aqui já denota para nós este preconceito com relação à região da Galileia. E por quê? Exatamente por conta desta configuração, dessa forma que a Galileia assume, uma região muito mais miscigenada, ou seja, ela comporta a presença de judeus e de pagãos convivendo na mesma região. A Escritura, continuando, versículo 42, a Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Olha como o contexto social, religioso, político vai fazer parte da escrita das Sagradas Escrituras. A Bíblia, mais uma vez, ela nasce num berço histórico. E aqui nós temos o retrato do que falávamos a respeito do Sinédrio. Quando eles falam dos guardas, evidentemente não se trata dos guardas romanos, porque Roma, nesta ocasião, pouco se importava com qualquer coisa relacionada à vida religiosa do povo judeu. Estes guardas, na verdade, são funcionários do templo. São funcionários do templo. Muitos deles fazem parte da guarda herodiana, ou seja, do rei que governa ou do sumo sacerdote. Eles estão a serviço aí do templo e principalmente ligado aí ao Sinédrio. Então os guardas estavam presentes e voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. Os sacerdotes aqui, como nós também já falamos em encontros passados, são da classe principalmente ligada aos saduceus. O Sinédrio, então, era composto basicamente pelos saduceus, pelos escribas, né? E era muito ligados à classe dos fariseus, e o sacerdócio, quem mais exercia eram os de origem do grupo dos saduceus. Então, esses sacerdotes dizem respeito a este grupo. E os fariseus ali também presentes. Continuando, eles vão dizer: responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou algum dos fariseus, por acaso, creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são uns malditos. Veja a ideia que se tinha com relação ao povo. Então, aquele que tinha conhecimento da lei, aquele que pertencia a esses grandes grupos, eles tinham um grande predomínio sobre as pessoas. E a maioria delas que não tinha acesso a esse conhecimento da lei, inclusive, por isso eles precisavam dos doutores, dos escribas e dos fariseus para lhes ensinar a lei, como nós dissemos, inclusive
para que eles passassem a entender a lei sob o ponto de vista da linguagem, porque a lei escrita no hebraico já não era tão falado assim, o povo não tendo mais contato direto com esse idioma, ele passa a não entender muito bem. Daí a presença dos escribas e fariseus também, doutores da lei, que têm o ofício de traduzir isso. E essa tradução vai dar origem também a uma literatura que nós não temos comumente dentro das Sagradas Escrituras, mas muito usada, os chamados Targums, que são, na verdade, a explicação do texto hebraico. Como o povo falava em aramaico, era para isso que se prestava esse tipo de tradução ou de explicação que o texto exigia para que as pessoas comuns pudessem compreender. E assim, então, nós temos a configuração da questão tanto social como religiosa, quanto econômica, fazendo parte da nossa Sagradas Escrituras. Isso é o que Jesus vai encontrar diante da sua realidade de missão. Por isso, este é um episódio que retrata bem isso. Ele está diante de um contexto histórico e a discussão sobre ele recai por conta desses valores sociais que fazem parte também na elaboração das Sagradas Escrituras. Portanto, que nós possamos compreender tudo isso para que quando formos ao texto sagrado, nós possamos absorver dele não só aquilo que ele diz, mas o que ele também quer dizer. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e permaneça conosco. Se você não for inscrito, se inscreva e até o nosso próximo encontro sobre a Palavra de Deus.